Olá, boa noite. Dando um tempinho aqui para as pessoas irem chegando. Horário novo da live, né? Atendendo a pedidos um pouquinho mais tarde, que é para dar tempo de todo mundo chegar, né? Tranquilo em casa, tomar um café, jantar. Tomar café lá no Nordeste, a gente fala tomar café, a gente não fala jantar, né? Aqui em São Paulo é jantar. Oi, oi, vendo o pessoal entrar aqui. O tema da live de hoje foi um tema muito pedido e também um tema que surge muitas dúvidas, muitas curiosidades, né? Quando eu tô batendo papo com vocês, quando vocês me mandam direct, né? Ele é um tema que acaba permeando, assim, vários dos assuntos da consultoria, né? Digamos assim, tá entre os top 5 dos temas aí pedido para ser falado aqui nas lives. Acho que todo mundo tem muita curiosidade, muita dúvida em entender, né, sobre qual que é o seu estilo, como isso influencia, como identificar o seu estilo e como identificar o estilo nas roupas, nas peças, né, para poder fazer escolhas mais assertivas, mais usuais e tudo mais. Então esse foi um tema que eu achei que precisava ser falado aqui na live. Eu acho que até demorei um pouquinho para falar, né? Tem algumas pessoas aqui que já me cobraram assim bastante esse tema. Eu fiz um roteirinho aqui, gente. Eu sempre faço um roteirinho que é para eu não esquecer de falar nada que eu acredite que seja interessante e que vai ser útil para vocês. E aí, nesse tema de estilos, eu acho que o legal é a gente começar a falar sobre eles, sobre os nomes, porque talvez isso traga muita confusão na hora que você quer identificar qual que é o seu estilo, né? Hoje em dia a gente já ouve falar tantos nomes de estilo, né? Boho, já teve o Ladylike, o Geek, o Street, não sei, vocês já ouviram falar de algum desses estilos? Então, assim, tem muitos nomes, né? Tem o étnico, tem o hip chic. Então, a gente ouve falar diversos nomes e aí a gente fica meio confusa, sem entender muito bem onde a gente se encaixa, né? E essa questão de se encaixar em um estilo também é outra coisa que eu queria, assim, desmistificar para vocês. Porque, gente, acho que a primeira informação para dar para vocês sobre estilo é que normalmente a gente tem mais de um estilo, né? A gente tem um estilo que é predominante, que é o estilo principal que a gente fala, e aí a gente pode ter mais um ou até mesmo mais dois estilos que são estilos secundários, né? E como que funciona? Esse estilo predominante, né, aquele que é o principal, que é a nossa característica principal de estilo, ele costuma, né, a nos acompanhar durante toda a vida, né? Nos acompanha desde quando a gente é, sei lá, criancinha que nem entende muito do que é isso, até os nossos últimos dias. Por quê? Porque a característica daquele estilo é a mais importante pra gente se sentir bem, né, vestida, pra gente se sentir bem quando a gente se olha no espelho. Então a gente tem um estilo principal e aí a gente tem alguns estilos secundários. Pode ser um só, pode ser dois, né? Pode ser a combinação de dois estilos. E esse é um fato que faz com que, quando vocês estão lendo essas definições de estilo, talvez vocês fiquem meio confusas, né? Porque você fala, ai, eu me identifico aqui nesse. Ah, mas eu também tenho essas características aqui desse. Então, tranquilizem-se, né? Você tem mais de um estilo. Provavelmente um mais forte, né, mais evidente, e um secundário que acaba mudando de acordo com as suas necessidades, com as suas fases de vida. Então, esse estilo secundário, ele vai se manifestar de forma diferente de acordo com aquele momento que você está vivendo, de acordo com aquelas necessidades que você tem, né, naquele momento, naquela fase da sua vida. Então, esse é o primeiro ponto. Temos normalmente mais de um estilo, um principal e um ou dois estilos secundários, né? E aí vem muito essa questão dos nomes. Comecei falando, né, que a gente ouve falar de muitos estilos, só que no fim, todos esses estilos, todos esses nomes que eu citei aqui, Ladylike, Geek, Street, Rocker,
enfim, boho, hip chic, todos esses nomes, esses novos nomes, são nomes mais comerciais, são nomes mais de modinha, mais do momento, mas as características de cada um desses estilos é justamente a combinação desse estilo principal e desse estilo secundário que eu falei. Só que todos eles derivam dos 7 estilos universais. Então, para resumir assim, a questão dos estilos de uma forma bem coesa, bem concreta, bem definida mesmo, né? A gente pode falar dos 7 estilos universais. E aí, quais são eles? Dentro dos nomes que a gente classifica os 7 estilos universais, as pessoas também têm as suas variâncias, né? Tem gente que chama um estilo de um jeito, tem gente que chama um estilo de outro. E aí eu vou falar aqui pra vocês o nome dos 7 estilos, né, universais, os nomes que eu costumo trabalhar na consultoria, os nomes que eu costumo usar com os meus clientes, e vou falar também os nomes mais comuns no mercado, certo? Então vamos lá aos 7 estilos universais. O primeiro deles é o casual, ou também conhecido como estilo esportivo. E aí eu não gosto de usar o nome esportivo porque as pessoas confundem com se vestir de roupa para praticar esporte, né? Então eu prefiro usar o casual por conta disso, mas vocês podem encontrar como casual ou esportivo. O segundo estilo é o tradicional, que vocês também podem encontrar como clássico. O terceiro estilo é o elegante, que vocês também podem encontrar. Deixa eu pegar a minha colinha aqui. O elegante, ele não tem tantas variações. Normalmente as pessoas chamam ele mesmo de elegante, mas vocês também podem encontrar por aí como refinado, tá? O quarto estilo é o romântico, que vocês também podem encontrar aí como feminino. Mas como a gente trabalha com o público masculino e com o público feminino, eu acredito que se a gente chama o estilo romântico de feminino, a gente pode estar estereotipando demais o estilo, né? E fechando ele, às vezes, em visões mais limitadas aí, quando a gente tá lidando com um público maior. Então, romântico ou feminino, que vocês encontram por aí. O quinto estilo é o magnético, que vocês também podem encontrar por aí como sexy, que eu não gosto de usar o sexy. Quem já bateu um papo comigo já me ouviu falar um pouco disso, porque a palavra sexy, ela é muito pejorativa na nossa sociedade, né? A gente não entende, na verdade, né, o real sentido da palavra sexy, e a gente vulgarizou o sentido, o significado da palavra sexy. E devido a essa vulgarização da palavra, eu prefiro usar o nome magnético, a classificação magnética, porque aí a gente acaba sendo mais abrangente e tira um pouco dos preconceitos que existem aí com a palavra sexy, né? Então, esse é o quinto estilo. O sexto estilo é o criativo, e aí o criativo vocês também podem encontrar como original, mas dificilmente vocês vão encontrar como original, tá, gente? Normalmente a maior parte das pessoas, das literaturas, né, usam o nome criativo mesmo. E o sétimo estilo é o moderno, que vocês também podem encontrar como dramático, né? É uma nomenclatura também usada para o estilo moderno. Mas eu prefiro o moderno porque o dramático também tem um peso mais caricato, né, na palavra dramático. Então, acho mais interessante a gente falar moderno mesmo. Então, esses são os 7 estilos universais. Você vai ter um desses estilos como teu principal, e aí você vai ter mais um ou 2 estilos, né, como secundários, certo? E aí, quais são as características, né, desses estilos? Quais são os nomes, por exemplo, a principal característica de cada um desses estilos, né? Por exemplo, o estilo casual. A pessoa que tem um estilo casual, ela tem como principal característica a palavra que determina, né, a busca dela na hora de se vestir é o conforto, a mobilidade. Então, essa é a característica principal do estilo casual, né? Do estilo tradicional, a palavra principal é a temporalidade, né? A eternidade. As pessoas gostam de se vestir de uma forma que ela esteja sempre adequada, independente do tempo, né? Da moda, do que está acontecendo naquele momento. Então, são aquelas pessoas mais clássicas mesmo, né? E aí, o estilo elegante,
né, a característica principal é essa questão da sofisticação, de ser refinado e tudo mais. Então, aquela pessoa que busca aquele toque diferente nas coisas, né? Então, as pessoas às vezes até confundem muito o tradicional com o elegante. E a principal diferença entre os dois é que o tradicional, digamos assim, ele é mais rígido, é aquele mais preto no branco, digamos assim, e o elegante não, ele já quer aquele toque de sofisticação, de refinamento, né, no seu jeito de vestir. O romântico, a principal característica do estilo romântico é a delicadeza, é a sutileza, né? Então são aquelas pessoas que prezam por essa leveza, por essa delicadeza, né? O quinto estilo, magnético, a palavra principal é atratividade, né? São aquelas pessoas que de alguma forma elas gostam de chamar atenção, elas gostam, né, de ser um pouco mais provocante. E não só no estilo sexual, gente. Por isso que eu não gosto de usar a palavra sexy, porque as pessoas acabam confundindo e levando isso mais para sexualidade. E não é isso, né? Uma característica bem interessante de uma pessoa que tem um estilo magnético é gostar de falar olhando nos olhos, né? É ter esse contato. Não só o contato visual, às vezes como contato físico também, né? Aquelas pessoas que costumam falar, às vezes, com a gente mais pegando, né? Aquelas pessoas que têm o costume de falar com a gente e tocar no nosso ombro, né? Enfim, essa é uma característica do estilo magnético. O estilo criativo é a originalidade, né? Então, é aquela ousadia. A pessoa que tem um estilo criativo, ela gosta de ser incomum, né? Então ela quer algo bem inusitado, bem diferente. São aquelas pessoas que fazem aquelas combinações mais diferentes. A gente olha assim e fala, a gente nunca teria pensado nisso, né? Mas aquela pessoa tá maravilhoso e é uma coisa super natural para ela, né? O estilo moderno, a característica que determina mesmo o estilo moderno é força. Então é aquela pessoa que carrega uma força, uma imponência, né, no jeito de se vestir, no jeito de se portar e tudo mais. Então, essas são as características assim principais e básicas de cada um desses estilos, para que vocês possam aí começar a se identificar, né? A gente, então eu tenho essa característica, eu gosto de passar essa mensagem quando eu vou me vestir, quando eu vou me relacionar. Então já dá para dar um norte aí para vocês de entenderem um pouquinho qual que é o seu estilo, pelo menos o estilo principal, certo? Então esse era um dos pontos que eu tinha colocado aqui para falar para vocês. E aí agora eu vou falar características mais específicas de cada um desses estilos, né? Para que vocês possam agora já ir refinando um pouco essa sua busca aí para entender qual que é seu estilo. Então vamos lá. No estilo casual, né, eu falei que a principal característica é o conforto. Então essas são as pessoas que prezam por mobilidade. Então eles preferem linhas mais retas, um estilo mais informal, né? Eles buscam essa questão de poder se movimentar. Então as roupas elas não são tão estruturadas, tão rígidas, né? As roupas são um pouco mais soltas e tudo mais. Sapatos, por exemplo, uma coisa que é muito marcante no estilo casual é que as pessoas que têm esse estilo, elas buscam por conforto. Então, se vai usar salto, é aquele salto mais grosso, não é um salto tão alto, né? Vão preferir os flats e tudo mais. Característica desse estilo também são as estampas, xadrez, listra, né? Eles variam entre as cores claras e médias, não gostam de cores tão escuras, tão fechadas, tão pesadas, tão sóbrias, né? Preferem mais as claras e as médias. De 3 a 4 cores, né? Eles conseguem usar uma quantidade de cores maior, até mesmo pela característica, por exemplo, do xadrez. A gente vê muitas estampas em xadrez com mais de 2 cores, né? Então esses xadrez que tem mais de 2 cores é uma estampa que o estilo casual costuma gostar bastante. O tradicional já gosta mais de linhas retas, é aquele estilo que prefere a alfaiataria, uma roupa mais estruturada, mais séria, mais formal, né, digamos assim, mais dura. Poucos detalhes, porque lembra que eu falei a temporalidade, então esse estilo preza muito por aquelas peças que a gente compra hoje e daqui a 10 anos você vai usar também, vai estar super adequado, vai estar super bem vestido. Então essa é uma característica super forte do tradicional.
Já o estilo tradicional não consegue usar tantas cores, já usa 2 a 3 cores no máximo, né? E essa terceira cor vai ser assim, vai ser preto, branco e um toque de bege, um toque de cinza, um toque de azul, né? São cores mais neutras mesmo e normalmente cores médias para escuras, né? Eles preferem já essa sobriedade das cores, né? Esse peso assim das cores. A estampa não varia muito do estilo casual, também gosta de listra, risca de giz, tem estampa mais tradicional, mais clássica do que risca de giz, gente. Então essa é uma estampa assim que as pessoas do estilo tradicional costumam adorar, né? O estilo elegante, né? Ele já gosta também de linhas mais retas, também usa uma certa alfaiataria, mas com um tecido mais diferente, um tecido mais refinado, mais sofisticado, né? Eles gostam de ser mais discretos também, mas sempre com aquele toque diferente, aquele toque de elegância, um certo toque de arte mesmo, de um pouco de arquitetura também nesse estilo, né? Ele não vai usar muitas peças, muitos detalhes, mas vai ter sempre um detalhe que é aquele detalhe assim que é o ponto alto, né, do look, do outfit dele, sei lá, uma roupa bem mais simples e um sapato que chama atenção, um brinco de design, né, então uma coisa assim mais diferentona mesmo, assim, com um certo toque de arte. Já gosta também de cores claras e escuras, né? Também fica nisso daí. Prefere também muitas neutras. Uma característica do estilo elegante é o monocromático, preferir essa combinação de cores, né? Do monocromático ou do tom sobre tom. O estilo romântico, agora. Então, o estilo romântico, gente, é aquele que todos os detalhes das roupas que a gente falou que esses outros 3 estilos não tem, o romântico vai querer. Quanto mais frufru, quanto mais babadinho, quanto mais soltinho, quanto mais, né, fluido, quanto mais linhas circulares, esse estilo vai gostar. Então, babado, frufru, manguinha, lacinho, todos esses detalhes na roupa, o estilo romântico gosta. E aí as cores do romântico também são as claras e médias, né? São as cores escuras, nem passa muito assim na cabeça do estilo romântico. Gosta daquelas estampas de bichinho, de coraçãozinho, todas essas estampas mais fofinhas, né? O estilo romântico gosta. Poá, floral, renda, são também características, né, de estampas desse estilo, do romântico. O magnético, vamos lá, o magnético já gosta de uma cintura bem marcada, já gosta de mostrar um pouco mais, né, as linhas do corpo, gosta de um decote, gosta de uma fenda, e aí é onde tá o ponto alto, assim, da diferença do estilo magnético para o estilo vulgar, né, ou o estilo piriguete, que é o estilo magnético. Ele gosta de insinuar, ele gosta de despertar uma curiosidade sobre, né, as linhas do corpo e não mostrar, gente. Então, por isso que eu falo que eu não gosto de usar o sexo, porque o magnético ele só quer mesmo insinuar. Então, se ele vai usar um decote aqui no colo, as costas vão ser mais fechadas, não vai ter fenda, né, na saia, na calça. Então, essa é uma característica, né? O magnético, lembra que eu falei que gosta do toque? Então, o estilo magnético vai gostar daqueles tecidos que dá vontade de pegar, sabe? Couro, nobuque, camuça, todos esses tecidos que a gente tem vontade de pegar, de tocar, são tecidos que o estilo magnético costuma gostar. E aí as estampas do estilo magnético, né? Nem precisa falar dos animal prints, né? Das onças, das cobras, das zebras, toda a bicharada, né? Entra aí no estilo magnético. E as rendas também. E aí é bom falar qual é a diferença entre as rendas do romântico e as rendas do magnético. A principal característica da diferença das rendas do romântico para o magnético é a cor, né? Então, o magnético vai preferir as cores mais vibrantes, mais fortes, mais chamativas, e o romântico vai preferir as cores mais claras, mais discretas, né? Então, essa é a grande diferença da renda do romântico para a renda do magnético, certo?
Vamos lá, o sexto estilo, o estilo criativo. Aí, gente, tudo pode, tudo tá valendo. É aquele estilo que vai pegar uma camisa, né, de alfaiataria e vai usar de um jeito totalmente diferente, vai fazer uma amarração diferente, vai colocar as costas na frente, enfim. Pro estilo criativo não tem limitação, não tem limitação. Ele gosta de tudo e ele vai conseguir misturar esse tudo de uma forma bem única, bem original, né? Então ele gosta das cores sóbrias. Ele vai de um extremo ao outro, né? Ele gosta das cores sóbrias ou das cores neons, as cores mais chamativas, né? Consegue usar uma quantidade infinita de cores. Lembram do círculo cromático? Sabe aquelas combinações lá dos retângulos, dos quadrados, né? Como combinar 4 cores? Pronto. O criativo fica só nessas combinações de cores, né? E as estampas, então, do criativo, as mais variadas. As abstratas, as artísticas, né? Eles gostam bastante. As estampas étnicas, né? Então, a gente poderia dizer que o estilo boho, que o pessoal fala, tá aqui um pouco, tem um pezinho aqui no criativo, tem algumas características do criativo presentes, né, nesse estilo, no estilo boho. Então, essas são as características do estilo criativo. Vamos então agora para o estilo moderno, sétimo e último estilo. Espero que vocês já tenham aí, eu tô vendo aqui, ó, já que colocou, né, certeza que esse é meu estilo. Eu me perdi aqui, não vi qual foi o momento que ela colocou isso, mas fico feliz aí que vocês estão já meio que se identificando aí em alguns dos estilos, né? O estilo moderno, sétimo e último estilo. Os cortes mais estruturados, mais angulosos, né? Os cortes mais geométricos, mais arquitetônicos são características desse estilo. O estilo moderno, ele gosta das roupas e dos cortes ou mais amplos ou mais largos, né? Os maxis. Ou eles gostam daqueles estilos mais estruturados, mais rígidos, né? Então ele brinca muito com essa questão do 8 e 80, né? Eu falei que o estilo moderno também é conhecido como estilo dramático, então ele tem esse gosto assim também um pouco mais ousado. Normalmente o estilo moderno são aquelas pessoas que costumam lançar a tendência, né? Os cool hunters, que são os caçadores de tendência, olham bastante para essas pessoas, né? Eles olham o que elas estão fazendo ali de diferente, o que elas estão usando de diferente, que provavelmente numa próxima coleção já vai ser inserida aí essa característica, né? As estampas do estilo moderno são as abstratas, as geométricas, a chevron, sabe aquela espinha de peixe, aqueles triângulozinhos assim? É uma estampa também do estilo moderno, né? O estilo moderno, por ser dramático, gosta muito do contraste, então cores claras com cores escuras, né? Consegue usar de 2 a 3 cores também, conseguem brincar com isso. Então, de uma forma bem resumida, essas são as características dos 7 estilos universais. E aí, como eu te falei, todos esses outros estilos, esses vários nomes de estilo, eles são derivados da combinação, né, das combinações entre esses estilos. Por exemplo, o estilo boho, ele tem um quezinho ali no criativo, né, e um pouquinho ali no moderno. O ladylike, que foi um estilo que foi falado muito, assim, tipo, acho que uns 6, 7 anos atrás, tudo era ladylike, por todo lado. Que é o quê? É um estilo mais elegante com o romântico. Então, o street, o que é o street? É o moderno com o casual. Então, esses novos nomes, essas variações de estilo, nada mais são do que a combinação entre 2 ou 3 estilos desses estilos universais, certo? Então, eu espero aí que vocês já tenham identificado algumas características e que vocês já possam estar, né, meio orientadas aí quanto ao seu estilo. Mas, tô pegando aqui minha colinha, uma coisa que eu não queria deixar de falar pra vocês, que eu anotei aqui, até marquei, é como esse estilo se manifesta em cada um, gente. Porque vocês podem, às vezes, estar conversando aí com uma amiga e dizer assim, olha, eu assisti lá a live da Renata e eu me identifiquei com o estilo casual. Aí a sua amiga fala pra mim assim, mas eu também me identifiquei com o estilo casual. Aí vocês olham o jeito que vocês se vestem e vocês se vestem de forma diferente. Aí você fala, poxa, mas como assim? A gente se veste de forma diferente, mas a gente tem o mesmo estilo? Sim, gente. Por quê? Porque
Essas características, elas podem ser encontradas de diversas formas, nas roupas, nos acessórios, né? Então, a maneira como você vai combinar essas características, né? Da roupa, dos acessórios, do tecido, ela pode mudar de pessoa para pessoa, né? Sem contar que, lembra que eu falei que a gente não tem um só estilo, que a gente tem um estilo secundário? Às vezes o estilo principal, né, de você e da sua amiga, do seu amigo, pode ser o mesmo, mas o secundário, né, ou até mesmo o terceiro estilo pode ser diferente. E aí a maneira como vocês combinam, né, esses 2, 3 estilos, acaba dando essa diferença do jeito de se vestir de vocês. Mas a característica principal, por exemplo, de conforto, pode ser a mesma para vocês. E aí tem a questão também, por exemplo, tem gente que vai se sentir confortável só usando flat. Tem gente que vai se sentir confortável usando um salto mais alto, bloco, quadrado, e vai conseguir estar super bem ali. Tem gente que a rotina exige uma certa mobilidade, que a mobilidade para aquela pessoa é ter que subir num carro alto, subir e descer escada, pegar a criança no colo, né? Que muitas mães acabam se apropriando do estilo casual, né? Nesse momento de maternidade, enquanto os filhos ainda são pequenos. Então, às vezes, a rotina dela vai exigir isso. Mas a rotina da outra pessoa, que também tem como estilo principal o casual, vai ser, por exemplo, ter mobilidade nos braços, porque ela passa bastante tempo sentada, né? Vai ser uma calça um pouco mais confortável na cintura, porque fica bastante tempo sentada. E aí o conforto para ela, a mobilidade para ela vai se manifestar na rotina dela de forma diferente da forma que se manifesta na sua rotina. Então, existem diversas maneiras de se expressar um único estilo, um mesmo estilo. Por isso que quando a gente fala na consultoria, na hora de definir o estilo, eu até coloco para os clientes no guia lá, a definição literária, digamos assim, né, que está aí nas literaturas, nos textos, nos livros que a gente estuda. Eu até coloco essa definição, mas aí eu sempre gosto de colocar a estratégia de estilo para o cliente. Por quê? Como aquele estilo vai se manifestar para aquela pessoa de acordo com o desejo de imagem, né, de acordo com a rotina, de acordo com os ambientes que ele frequenta, de acordo com o corpo dele, de acordo com a mensagem que ele deseja passar. Então a gente faz uma interpretação personalizada das características daqueles estilos que se manifestou para aquele cliente, certo? Então acho que esse é o ponto assim fundamental, porque hoje em dia a gente tem eu tenho visto muito assim, a consultoria de imagem, a análise de cores, o próprio visagismo se popularizou bastante, o que é maravilhoso, né? Eu acho isso sensacional. Mas a gente foi perdendo um pouco, né, essa questão do olhar individualizado, do olhar personalizado, né? A gente quer sempre se encaixar em algum padrão e a gente quer entender e se definir, só que a gente esquece de ver que às vezes a gente até se encaixa naquele padrão, mas da nossa forma, com a nossa personalidade, com a nossa pessoalização, né? E eu acho que isso é o principal, gente, esse é o principal. Porque a gente busca tanto, né, por essa diferenciação, por se destacar, por se mostrar de maneira diferente e tudo mais, e no fim das contas a gente tá só procurando uma caixinha para entrar e ficar ali fechadinho. Então não vamos nos fechar, não vamos às vezes entrar nessa de fazer esses tipos de comparações. Por quê? Porque cada um vai manifestar o seu estilo de forma diferente. Por mais que a característica base ali, a característica mineral do estilo seja a mesma, né? Ela vai se manifestar em cada um de nós de forma diferente, porque não somos iguais, tá? Então, era essa a mensagem assim que eu queria passar para vocês, era isso que eu queria explicar dos estilos, porque eu recebo muita pergunta. Eu tenho dificuldade de saber qual que é o meu estilo, eu acredito que eu compro roupa errada porque eu não sei qual que é o meu estilo. E aí eu vou conversar um pouquinho mais a fundo, né, com a pessoa e eu vejo que ela tá o quê? Tá querendo se encaixar em algum rótulo, em alguma caixinha, né? E aí fica difícil mesmo, porque a gente precisa dar esse toque
de personalidade, de pessoalização, né, nos conceitos, nas coisas e tudo mais. Certo? Então, este era o assunto que eu queria falar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não consigo, gente, eu ainda não aprendi, eu ainda preciso de mais lives, tá? Pra poder continuar falando aqui com vocês e olhando aqui o que vocês estão mandando. Mas esse vídeo ficará salvo, né? Ficará aqui por 24 horas. E como eu já avisei pra vocês, nosso canal no YouTube está ativo novamente, reativamos o nosso canal no YouTube, né? Até gravei um vídeo ontem inspirada nos vídeos antigos, gente, que diferença! Tava me olhando nos vídeos de 6, 5 anos atrás, como a gente muda, graças a Deus, que a gente melhora, né? E vão ficar salvos lá. Então lá tá tendo bastante conteúdo, né? Depois que a live some aqui do Instagram, eu subo a live lá pro canal no YouTube. Então é Estúdio Decoverte Imagem e Estilo lá no Instagram. Mas se vocês digitarem Decoverte Imagem e Estilo, né? Esse nome não é tão comum. Vocês vão achar facinho, tá? E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, né? Eu tô tentando acompanhar o que vocês colocam aqui, gente, mas não dou conta. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu vou abrir uma caixinha de perguntas sobre estilos para vocês mandarem todas as dúvidas e aí a gente vai batendo um papo aí, tirando todas as questões que surgiu aí na mente de vocês, tá bom? Um beijo, muito obrigada para vocês que me acompanharam por aqui e até a próxima live.